pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Alexandre, sou líder do grupo de estudos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência em Brasília. E hoje 12 de maio de 2020, uma terça-feira, nós estamos aqui com mais uma reunião para continuarmos aquele assunto que nós estamos trabalhando, que é sobre o ajuste fino do universo em busca de Deus na ciência e na teologia. Esse livro do Alistair McGrath. Tá? A gente está trabalhando justamente com este livro e hoje a gente vai continuar com ele com um assunto bastante interessante, que é a questão do Agostinho de Hipona, né? A gente conhece bastante Agostinho, tá? Um dos grandes teólogos que a gente tem na história da igreja, e a gente vai trabalhar hoje justamente o capítulo sobre a criação, tá? O que Agostinho falava sobre a questão da criação. Tá? A gente vai tratar esse assunto hoje, tá? E, bom, antes de começar, apenas uma recomendação, nossa recomendação de hoje, eu coloquei até um post no Instagram, que a recomendação de hoje é este livro, bom, já que então vamos falar de Agostinho, uma biografia de Agostinho, Santo Agostinho, uma biografia do Peter Brown, tá? Da editora Record, tá? É um livro bem extenso, né? Você pode ver que ele é um calhamaço aí de umas 600 páginas, mais ou menos. Umas 620 páginas, né? É um livro bastante completo, um livro muito bom, tá? Que é sobre a biografia de Agostinho, tá? Seria, no caso, o que tem em português, pelo que eu estava pesquisando, seria a melhor, vamos dizer assim, a melhor biografia de Agostinho em língua portuguesa. Tá? Foi o que eu consegui pesquisar. Não li ainda, tá? É um livro bastante intenso e tudo, mas eu não li esse livro ainda. Tá? Então, mas eu deixo de recomendação porque já foi me recomendado. Eu estou com ele em mãos justamente para poder ler e tudo. Tá? Então tem esse livro muito bom. Um outro aviso é que na minha bio tem um link lá que você pode entrar, vai estar os slides que a gente vai trabalhar hoje, tá? Já está lá dentro do Drive, tá? Tem lá slides, e aí lá dentro você pode pesquisar pela data, 12/05/20, tem os slides que a gente vai trabalhar hoje, tá? Tá lá direitinho, amanhã já vai estar o vídeo também no canal do YouTube, tem lá também o link do YouTube lá, tá? Então se você está assistindo... não deu tempo e tudo mais, você está assistindo isso pelo Instagram, amanhã vai estar no YouTube completinho e tudo mais, você pode assistir a qualquer momento, tá? E um outro recado é o seguinte, eu acabei sendo um dos colunistas de um projeto do pastor Samuel, tá? E ele tem um projeto, montou um site e tudo para trabalhar com tecnologia e tudo mais, tecnologia da informação, e aí estou trabalhando com ele lá em uma coluna, a coluna chamada Cosmotel. Tá? Cosmo de cosmologia e Tel de teologia. Tá? E nessa coluna a gente vai trabalhar aí um pouco a integração ou as relações entre a cosmologia e a teologia. Ou seja, tudo que está, claro, não vai ser apenas só cosmologia, a gente vai trabalhar com física, com outras áreas da ciência e tudo mais relacionado à teologia. Então, toda semana vai ter um artigo lá. Hoje eu já inaugurei, vamos dizer assim, com um artigo lá. Então, toda terça-feira vai ter um artigo, vai ser semanal, tá? Vai ter um artigo lá para você poder acompanhar e tudo mais. Aí você pode deixar comentário. Tudo. É uma coluna bastante, eu estou colocando bastante simples, bastante ampla e tudo mais. Então, você não precisa ter conhecimento, não vai ter cálculo, não vai ter nada lá. Então, é uma coisa bastante simples, tá? Então, dá uma olhada lá. Sempre na minha bio vai ter um link, tá? E nesse link eu sempre vou colocar a última coluna que eu escrevi. Tá? Então, como ela é semanal, você sempre vai ter no topo ali o título e tudo mais do último artigo que eu escrevi, deixei lá. Então, você pode entrar, ver como é que tá, deixar comentário, dúvida, sugestão, a pergunta também, se tiver alguma pergunta e tal. E dependendo da situação, dependendo da pergunta e tudo mais, eu posso até escrever sobre o assunto, ou até uma série. Eu já tenho alguns temas para se trabalhar. Na realidade, cosmologia a gente tem aí a vida inteira para poder trabalhar. Temos 14 bilhões de anos para poder trabalhar com textos, né? Então, mas é claro que eu vou sempre preferir, sempre eu vou dar preferência para alguma dúvida ou alguma questão e tudo mais, tá? E aí eu vou sempre tentar ou responder ou escrever algum artigo ou uma série
focando um pouco mais nas dúvidas mais gerais e tudo mais, tá? Então, olhem lá, toda semana, toda terça-feira, tá? Toda terça-feira vai ter um artigo lá, tá? Bom, então vamos então começar o que eu tenho proposto para hoje. Só lembrando que na quinta-feira a gente vai ter mais uma reunião online para tratarmos sobre exegese e hermenêutica, interpretação bíblica e tudo mais, tá? A gente ainda vai ter mais uma reunião essa semana. No final da semana, no final deste mês, a gente vai ter um evento da BC2, então eu não vou fazer eventos ou reuniões online aqui, tá? Na terça e na quinta-feira da última semana de maio, porque a gente vai ter um evento da BC2 online. Você pode entrar lá no site questãosnaciencia.org.br, então você vai ver lá uma mini conferência que a gente vai ter lá. Então, como vai ser na terça e na quinta-feira, 7h30 da noite, então eu não vou ter reunião online aqui com vocês e tudo mais. Mas não tem problema, o assunto que eu vou tratar nessa terça e nessa quinta deste mês, eu vou colocar para frente e a gente não vai perder nenhum conteúdo nem nada. Tá? Bom, então eram esses os recados, a coluna que para você acompanhar sempre, tá? Toda semana. A recomendação de livro que é esse do Santo Agostinho, uma biografia, excelente livro. E vamos agora para o nosso assunto de hoje, que é Agostinho. Agostinho de Hipona sobre a criação, uma lente teológica. Tá? Então, o que a gente tem? Nos slides aí, que depois vocês podem verificar, tá lá no link na bio, tem lá os slides, tudo direitinho, já está disponível. Lá eu fiz uma certa divisão, igual o Macref fez. Obviamente, é o velho recado de sempre, eu não vou falar tudo que o Macref fala, tem muitas coisas que o Macref fala, eu falo, outras coisas que ele não fala, eu falo, e assim vai. Eu quero fazer mais ou menos um estilo de um complemento, tá? Obviamente é complemento, não é substituição. Não pegue todas essas coisas que nós conversamos aqui e vá substituir o livro, de forma alguma, tá? Adquira o livro, leia o livro, porque o livro é excelente, tá? Bom, e aí então, pegando uma parte de, vamos dizer assim, de uma introdução a esse capítulo, o Macref ele coloca uma citação que ele já colocou em outras citações, em outras partes do livro, ele cita bastante. Inclusive, o Macref, para quem não sabe, é biógrafo também do C.S. Lewis, conhecido C.S. Lewis aí, lá das Crônicas de Nárnia e outras obras que tem, como por exemplo, Cristianismo Puro e Simples. Se eu não me engano, essa citação é do Cristianismo Puro e Simples. Tá? Uma citação muito legal. Eu acredito no cristianismo assim como acredito que o sol nasceu. Não apenas porque o vejo, ou seja, porque eu estou vendo o sol, mas porque por meio dele, por meio do sol, eu vejo todas as coisas. Então tem uma jogada que C.S. Lewis faz aí, meio que comparando a função do sol, que é iluminar, com a questão do cristianismo. Então, C.S. Lewis está colocando que ele acredita no cristianismo, assim como ele acredita que o sol nasceu. Ou seja, o sol tem uma função, que é de iluminar. Então, entre aspas, a função do cristianismo, neste caso, seria iluminar a realidade. Professor Tamires, é do Cristianismo Puro e Simples, né? Eu li esse livro tem muito tempo, então por isso que eu fiquei meio que na dúvida se era dele ou não. Ainda bem que você confirmou aí. Bom, então, pegando essa ideia inicial do C.S. Lewis, o que a gente tem? Que o Macref até começa a destacar. Objetos e fenômenos, e aí esse é um palavreado que eu estou colocando, de uma forma geral, eles têm uma consonância com a existência de Deus. Tá? Então, eles meio que... É igual aquela ideia que eu já tinha falado aqui em algum capítulo para trás, que é a do Polkinghorne, onde a gente tem uma certa consonância na observação da natureza com a questão da existência de Deus. É uma citação bem parecida com Agostinho, exatamente. Tem uma citação de Agostinho, eu não anotei ela, mas eu acabei vendo essa citação. É bem parecida mesmo, realmente é. Então, a abordagem que a teologia natural faz é uma abordagem que vai envolver verdade, beleza e bondade. Inclusive, essas três etapas, ou essas três partes de verdade, beleza e bondade, vão estar justamente aqui deixa eu só achar aqui, na terceira parte desse livro, Teologia Natural, uma nova abordagem,
tá? Do McGrath, a tradução do ano passado, tá? Tá na terceira parte desse livro, Verdade, Beleza e Bondade, proposta para uma teologia natural renovada. Então ele vai falar teologia natural e verdade, e beleza, e bondade, e aí é meio que ele vai finalizar, ou ele vai fechar essa construção da teologia natural. É um livro que eu pretendo fazer ele depois desse aqui. Vamos ver como é que vai estar a situação, porque ele é bastante. Ele não é tão aplicativo quanto esse. Tá? Talvez ele seja um pouquinho mais puxado do que esse que a gente está vendo, que é o ajuste fino do universo. Mas não tem problema. A minha obrigação é desmanchar a dificuldade que possa haver nesse livro para vocês. Tá? Essa obrigação é minha. Tá? Mas a gente vai ver direitinho aí como o próximo livro para a gente continuar. Tá? Então, características significativas, são outros destaques que eu puxei lá do ajuste fino, desse capítulo, características significativas do mundo com a TNT, né, com a teologia natural trinitária. Tá? Quais são essas características do mundo que são significativas no mundo, mas que estão conectadas com a teologia natural trinitária? A aparente ordenação do mundo é acessível à mente. É aquela ideia de consonância, ou que a gente já trabalhou bastante em teologia científica. Eu observo o mundo, eu vejo padrões no mundo, eu vejo uma certa ordem no mundo. Tá? E aí eu coloco um ponto a mais, o McGrath nem cita isso, nem em teologia científica e nem agora, é a questão da matemática. Você pega, por exemplo, deixa eu acertar aqui, você pega, por exemplo, a questão da matemática, a forma como ela trabalha, a ordenação que ela tem, a gente fica meio que pensando, será que a matemática foi descoberta ou ela é construída? Ao que tudo indica, por causa dessa questão de ordenação, a gente observa que a matemática ela é uma descoberta, porque, inclusive, obviamente, é assim que a gente faz, os físicos teóricos como eu, a gente se utiliza da matemática justamente para fazer previsões teóricas e trabalhar com a parte teórica, ou até a parte de a gente fazer previsões de fenômenos que a gente ainda não descobriu. Então, a questão da matemática é o seguinte: a gente observa a matemática, a ordenação que a matemática faz, ou a ordenação que a matemática tem, e a gente vê, bom, ela está a nível matemático, vamos dizer assim, está uma certa consonância entre a matemática e a realidade, o mundo físico e tudo mais. E a gente observa meio que algo semelhante em questão da nossa mente e a questão da gente observar o mundo, mesmo que seja através da matemática, essa ordenação. Uma outra característica, história cósmica, produtiva e sugestão de ajuste fino à emergência da vida. Esse é um outro ponto que o McGrath também levanta, a gente até trabalhou com isso, por exemplo, na semana passada, e também há 2 semanas ou 3 semanas atrás, que é a questão do ajuste fino e do princípio antrópico. Do princípio antrópico, eu estou misturando as coisas. Princípio antrópico e argumento cosmológico. Porque princípio cosmológico é outra história, não tem nada a ver com o que. Aliás, não tem nada a ver assim, né, com o que a gente está trabalhando, mas é princípio antrópico e argumento cosmológico. Tá? A questão do princípio antrópico que a gente trabalhou é essa ideia de que a história cósmica, por que a história cósmica? Desde o início do universo até hoje, ela tem uma certa produção, ela tem uma certa ajuste, podemos dizer assim, que possibilitou, obviamente, porque nós estamos aqui, a emergência da vida, ou seja, o ato de emergir vida, e eu vou além do que o McGrath colocou, vida inteligente e vida humana, que aí eu vou acabar puxando a discussão que a gente teve nas semanas atrás de princípio antrópico. Um parênteses, é uma fofoca de bastidor, tá? Fique atento no podcast do Bible Talk, o BTcast, tá? Eu não sei se vai ser essa semana ou vai ser semana que vem. Eu não peguei muito bem a data, mas eu acho que é na sexta-feira agora. Tem uma sexta-feira, uma vez por mês, que sai o BTcast
da ABC2, lá no Bibotalk, tá? A gente tem uma parceria lá com eles lá e todo mês sai um episódio em parceria com a ABC2, onde a gente trabalha diversos assuntos. Inclusive tem uma série da ABC2 no BTcast desde o ano passado, com muitos temas e tudo mais. Eu participei de um que foi o melhor podcast que teve até agora da BC2, claro, porque eu estava lá, né? Que foi o episódio 7 da BC2, que foi trabalho e missão. Tava eu, o Leopoldo e o Fernando Pasquim. A gente estava conversando sobre esse assunto. Mas aí fica aí a fofoca de bastidor. Fique ligado no próximo episódio da ABC2 lá no BTcast. Vai sair um assunto maravilhoso sobre essa ideia que a gente está falando agora. História cósmica produtiva, a questão de ajuste fino, a questão da emergência da vida no universo e uma questão assim, eu não vou falar o termo exato, senão vocês vão acabar ligando, mas eu quero deixar justamente essa suspensão, a questão da conexão de tudo isso com a teologia. Mas assim, é a vida na Terra, vida no universo, o ajuste que tudo isso tem e a relação que tudo isso tem com a teologia. Não perca. Eu tenho quase certeza que agora na sexta-feira, essa semana mesmo, o BTcast está soltando um monte de episódios também. Semana passada eles fizeram isso. Então o Bibo tá mandando muito conteúdo bom aí pra gente. Então na sexta-feira, se não me engano, sai o BTcast da BC2. Não perca. Só te falo isso, não perca. Como dizer, só te aviso isso, não perca, tá? Vai estar muito bom, tá? Essa fofoca de bastidor. Voltando então para nosso mundo real, um outro ponto, uma outra característica significativa do mundo que tem essa relação com a teologia natural trinitária é a interconectividade do universo, ou seja, todas as coisas conectadas, que resiste às reduções às suas partes individuais. Trocando em miúdos, é aquela ideia que a gente tem de emergência na hora quando a gente soma um monte de coisa. Por exemplo, você pega uma célula. O que é uma célula? A célula é um negocinho pequenininho que tem um monte de pedacinhos internos ali dentro. A célula, com tudo isso direitinho, fechadinho ali, funcionando, tá com todas as suas funções, produção de proteína, tem RNA, DNA, as organelas, está tudo certinho ali, as mitocôndrias, perfeitinho, tudo funcionando. Agora, pega cada uma dessas partes, as organelas, o DNA, o RNA, os lipídios, as proteínas, a camada, tudinho, deixa tudo isso separado. Quando você deixa isso separado, sem conexão, você tem uma célula? Não. Você tem pedaços ou componentes que juntos formam uma célula. Só que aí você pega a função do DNA, pega a função do RNA, de forma separada. De forma separada, quando você pega tudo isso de forma separada, você não tem, e coloca ele para, entre aspas, para trabalhar de forma separada, você não consegue montar a vida. Porque a célula é um ser vivo. Até vírus a gente está considerando como ser vivo, mas é outra história, né? É uma outra discussão dentro da biologia, mas célula sim. Então você pega isso de forma separada e coloca ele para trabalhar de forma separada, você teria uma célula. Você tem funções específicas trabalhando de forma separada. Mas quando você junta todas essas coisas de uma forma que estão conectadas, e aí você monta uma célula, emerge dessa junção e dessas conexões algo que não tinha antes. Aliás, você já tem as funções de cada uma dessas coisas separadas, mas algo que não tinha antes, que é a própria estrutura da célula e a própria vida em si. Então, veja que a soma das partes, no caso da célula, acaba sendo maior do que o todo. É um negócio meio estranho se a gente fosse falar isso a nível matemático. Bom, se bem que a nível matemático a gente tem coisas muito mais estranhas, mas deixa para lá. Entendeu? Então, essa é justamente essa parte da interconectividade do universo e tudo mais que resiste às reduções às suas partes individuais. É como se a gente tivesse uma emergência de algo a mais quando está tudo junto. E aqui no caso do McGregor está citando o caso do universo de uma forma geral, ou seja, de uma forma completa. Generalizada consciência humana do transcendente. Esse é um outro ponto que nós temos, que é a questão
e vai falar bastante nesse livro Teologia Natural, esse aqui no capa preta, que é a questão da transcendência. Tá? A primeira parte do livro vai desmanchar sobre essa questão da transcendência e a questão da consciência humana de poder observar, vamos dizer assim, entre aspas, observar a parte ou o transcendente em si. Tá? Bom, e aí a gente acaba adentrando, vamos dizer assim, no cerne da ideia de Agostinho sobre a criação. Né? Agostinho escreveu diversos trabalhos, a gente tem muito trabalho dele aí. Tá? A reforma protestante, por exemplo, está baseada em muitos trabalhos de Agostinho, por exemplo, sobre trindade, sobre salvação e por aí vai. Então, a obra de Agostinho é vasta, muito vasta. Tá? Inclusive, apenas um parênteses, aquele livro Trindade, sobre Trindade, se não me engano, dele é muito bom, muito bom. Eu só acho, com a minha cabeça no século XXI, eu só vejo que o livro ele é um pouquinho, vamos dizer assim, falta uma certa organização nele. Mas aí eu penso em Agostinho do século quarto para o quinto, se não me engano, quinto, 300 e pouco para 400 e pouco depois de Cristo, ele escreveu uma obra daquele jeito que é, vamos dizer assim, uma referência em questão da doutrina da Trindade, tá perfeito demais. Tá muito bom. Tá? Então, é um livro muito bom que eu li. Eu li em português, obviamente, né? Eu não li ele no seu original, mas pelo menos a tradução que eu li estava muito boa. E Agostinho também escreveu um outro livro também, que é um livro que faz comentários ao livro de Gênesis, principalmente que é o que a gente vai se ater aqui, que é a questão inicial do capítulo a questão inicial de Gênesis, que é a parte da criação. Obviamente, eu não vou desmanchar a obra aqui, Macref também não faz isso, então eu só puxei alguns pontos da obra de Agostinho. Para começar, Agostinho ele vai tentar fazer um comentário do texto de Gênesis puxando para uma questão literal, ou ele faz um comentário literal. Aí tem um detalhe que eu preciso puxar atenção, Macref faz isso, porque para não confundir literal com o que a gente entende de hoje em dia e, entre aspas, o literal que o Agostinho queria dizer. Agostinho quis dizer literal no sentido da intenção do autor. Qual é a intenção? Obviamente, a intenção original que o autor do texto de Gênesis tem na hora que ele está escrevendo no princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é a intenção original do autor? Isso é um comentário que ele faz, e ele vai fazer esse tipo de comentário em todo o texto inicial, na questão literal do texto. Ou seja, para Agostinho, literal ali é qualquer ideia original do autor. Como a gente está vendo na quinta-feira passada, como a gente já viu, e na próxima quinta-feira eu vou dar uma resumida e vou comentar sobre isso também, que a gente está estudando fazendo alguns comentários, na realidade, sobre interpretação bíblica, exegese e hermenêutica. Na quinta-feira eu vou falar um pouquinho de Apocalipse e vou dar um exemplo, igual eu mencionei para vocês, que eu mesmo criei, fiz uma exegese, vamos dizer assim, daquele texto de Josué observando o sol e a lua parar e tudo mais. E aí eu fiz uma exegese minha mesmo, não sei se está muito certo ou não, mas é uma forma de como é que eu acho, vamos colocar assim, que é o sentido literal do texto de Josué. Mas qual o sentido literal? O sentido intencionado pelo autor, pelo escritor ali daquele texto ali, que está relatando a história de Josué. Essa é a ideia de Agostinho no caso da criação. E aí, como é que Agostinho vê a questão da criação? Agostinho ele vai trabalhar, lembra que o Agostinho está entre o século IV e V, mais ou menos, 300 e muito para 400 e pouco, depois de Cristo. Agostinho vai ver a criação como ex nihilo. E ex nihilo, obviamente, no caso de Deus, mas essa forma de criar as coisas do nada é um ato de liberdade do próprio Criador. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a doutrina da criação, ex nihilo, ela é uma doutrina, vamos dizer assim, que acaba aparecendo de uma forma sintética lá no segundo século depois de Cristo, 120 por ali, depois de 120, tá? Que é uma ideia que está impregnada no Novo Testamento, mas que é uma ideia assim, meio que
contrária às ideias que se tinham, por exemplo, nas outras filosofias e tudo mais. A gente até comentou sobre isso, que, por exemplo, os romanos, os gregos, os povos do Antigo Oriente Próximo e tudo mais, sempre tinham uma ideia de uma criação, vamos dizer assim, da matéria pré-existente. Tá? Ou seja, a criação é uma organização do caos ou é uma certa, vamos dizer assim, criação de algo que já existe. No caso dos egípcios, por exemplo, vindo das águas infinitas e por aí vai. E essa é a ideia que se tem no texto de Gênesis inicialmente. Só que aí Agostinho está fazendo. Lembre-se que lá que no princípio Deus criou os céus e a terra se transforma em vazia. É o Tohu e o Vabohu. Tá? E essa ideia do Tohu e Vabohu é a ideia de uma organização no caos. Mas Agostinho ele vai fazer um comentário, uma interpretação, uma exegese. O que é exegese? É você ver qual que é o sentido original do texto antes de você fazer uma hermenêutica, que seria o quê? Seria uma interpretação daquele texto para os nossos dias ou passando pela história da igreja. Então, Agostinho ele vai fazer uma exegese desse texto, mas ele vai puxar, olha, aqui nesse ponto tem uma criação ex nihilo. E é uma posição meio que até contrária às interpretações que se tinham na época, mesmo com relação ao Antigo Testamento. Claro que complementando com o Novo Testamento, a gente vai ter no segundo século a doutrina cristã da criação ex nihilo. Tá? Então ele estava meio que indo contra a maré em outras filosofias e tudo mais, mas uma certa posição que ainda estava bastante nova do ponto de vista, vamos dizer assim, histórico, em construção, que é essa ideia de ex nihilo, de criação ex nihilo. Mas ele já amarrou que a criação ex nihilo é um ato de liberdade do próprio Criador. Então, o Criador ele fez isso porque ele era completamente livre para fazer o que ele queria fazer e ele escolheu fazer isso. Tá? Em linhas gerais, seria isso. E aí ele coloca um detalhe, Agostinho vai colocar um detalhe que é o seguinte, o tempo é parte da ordem criada. O McGrath coloca isso, quando você olha no texto que o McGrath coloca, parece que tem uma certa disputa, vamos dizer assim, científica com relação à questão do tempo. Só que o McGrath ele não discute esse ponto da questão do tempo, porque não é nem o objetivo do capítulo, mas eu quero abrir um parênteses justamente nessa questão do tempo. Como assim o tempo é uma parte da ordem criada? Bom, isso é a ideia que Agostinho colocou, porque quando tudo começa, aliás, quando o universo começa, vamos primeiro fazer exegese em Agostinho. Quando Deus cria todas as coisas, ele coloca um início, e esse início, como não tem nada antes, é o ponto inicial onde tudo começa, então o tempo começa ali. Em linhas gerais seria isso. Tá? E aí eu coloquei, no slide eu coloquei, ciência não sabe tratar isto, assim como espaço. Ou seja, a ciência não sabe tratar de tempo e não sabe tratar também de espaço. Obviamente, dentro da ciência, dentro da relatividade, dentro de qualquer outra coisa, dentro da quântica e tudo mais, a gente vai ter o conceito de espaço-tempo, tudo junto. Tá? Dentro da relatividade, espaço-tempo curva, e aí você tem a gravidade e aquelas coisas todas. Tá, a gente coloca isso nas contas. A gente simplesmente escreve isso nas contas. Mas o que é tempo? O que é espaço? O McGrath parece que ele dá uma ideia de que a ciência, quem está lendo assim de primeira, na verdade eu nem sei se é isso, porque ele não desenvolve, mas quem está lendo de primeira, acha, não, a ciência sabe como é que trata isso. Sabe não. Sabe não. Não sabe mesmo. Aliás, a gente sabe como operar. Como que opera o tempo? T igual a um valor lá qualquer de segundos e acabou. Pronto. Quando que o universo começou? O universo começou no T igual a 0 segundo. Acabou. O que significa isso? O que significa tempo? Aí a coisa... E a coisa assim, só para vocês terem uma ideia que como a ciência não consegue, não tem, vamos dizer assim, resposta para se trabalhar com isso, vamos para a quântica. A quântica ali, o negócio bagunça. E assim, eu estou falando de tempo. Igualmente válido para espaço. A bagunça é a mesma. Tá? Você vai lá para a quântica. Na mecânica quântica e tudo mais, a gente tem todo aquele negócio de partículas, probabilidades, aquelas coisas todas. E aí tem um fenômeno muito, muito interessante. É um fenômeno real, a gente trabalha com ele, a gente faz, vamos dizer assim, a gente faz experimentos em laboratório com esse fenômeno, tá?
a gente observa esse fenômeno no laboratório e tudo mais, a gente faz conta dele e tudo, mas tem um negócio interessante que é o seguinte, ah, você tem um núcleo de um átomo lá, qualquer, então tem prótons, nêutrons ali, o núcleo do átomo, e aí você está mandando algumas partículas ali, por exemplo, sei lá, um feixe de fótons ali que vai bater nesse núcleo desse átomo para ter alguma coisinha lá, um fenômeno qualquer, que a gente chama de espalhamento, né? Fazer um espalhamento e tudo mais. E aí, quando a gente está fazendo a conta, olha só que interessante, quando a gente está fazendo a conta, vem um feixe. E aí, na conta que a gente está fazendo, a gente tem ali o tempo, a gente vai ter uma solução de umas equações lá, bem esquisitas e tudo mais, e a gente vai ter a solução do tipo, a gente vai ter duas soluções, vamos arredondar as coisas. Duas soluções, uma delas com tempo positivo e a outra delas com tempo negativo. O tempo ali é negativo, tá? E aí o negócio fica muito bom. Como assim o negócio fica muito bom? Que fica o seguinte, quando a gente faz a interpretação física daquelas equações, a gente vai ver o seguinte, olha, uma com tempo positivo, então significa que o tempo realmente ele anda para frente e tudo, e aí na hora que o feixe está chegando, aí você vai ter lá a interação do núcleo com esse feixe e tudo mais. Ou seja, eu estou indo com o feixe e o núcleo está sentindo, vamos dizer assim, a chegada do feixe. Então, o feixe chega e eu sinto o efeito do feixe. A grosso modo, seria isso. A outra solução, que é uma com tempo negativo, seria uma interpretação física do tipo, eu estou sentindo o feixe antes dele chegar. Seria mais ou menos isso. Então, assim, o que a gente faz? Qual das duas soluções que a gente vai ter? As duas são igualmente válidas, né? Para a gente poder trabalhar, para a gente fazer o restante das contas. Eu tenho duas soluções, uma com tempo negativo, outra com tempo positivo. A com tempo negativo me dá uma ideia de efeito antes da causa. Perfeitamente possível, entre aspas, dentro das contas lá da quântica. Mas como assim, efeito antes da causa? Não faz sentido. E a gente simplesmente, de uma forma assim natural, descartamos, ignoramos, jogamos fora a solução com tempo negativo. Deixamos de fora. Vamos trabalhar com tempo positivo e a gente termina de fazer todo o experimento. Simplesmente a gente descarta, deixa para lá. Tá? Isso do ponto de vista, vamos dizer assim, matemático, o cara vai falar, opa, pera, como assim? Você está jogando um pedaço da solução fora? Não pode jogar. Aí o físico vai falar, bom, para mim não existe efeito antes de uma causa, né? Mesmo que a quântica me dê essa possibilidade. Isso não existe, simplesmente não existe. Ah, tá bom, a gente vai lá e descarta. Assim, puramente, tá? Então essa questão de tempo e de espaço dentro da física e tudo mais é um negócio extremamente complicado. E a gente não sabe trabalhar muito bem com isso, tá? A gente não trabalha. Por exemplo, essa questão, o tempo, o que existia antes do universo, realmente não faz sentido, porque para a gente ter tempo, para a gente ter espaço do ponto de vista físico, a gente precisa de ter referenciais, observadores e tudo mais. Então eu tenho que ter uma tríade completa de tempo, espaço e observador, para me fazer um comparativo. Então, o que é o espaço? Só tem um observador. Eu estou comparando com o quê? Com nada. Então eu não tenho espaço. Como é que eu conto o tempo? É em relação a um outro referencial. Eu preciso ter no mínimo dois referenciais para poder fazer. Aqui tem um referencial da minha mão, aqui tem outro referencial. Ah, beleza, agora eu consigo fazer tem um espaço entre eles. Eu mando uma luz daqui para cá e ele vai receber, vai me responder. Beleza? Então eu consigo ter uma certa relação, aí eu consigo contar o tempo. Sem isso, não dá para mim poder trabalhar. Tá? Então essa questão de tempo é complicada dentro da ciência, tá? Tempo de criação. Qual é o período, ou quanto tempo que durou a criação? Tudo instantâneo. Surgiu tudo, de uma forma instantânea. Só que os dias, que está lá no texto de Gênesis, são dias como acomodação para os leitores, tá? E a criação, ela é uma ação
trinitária, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todos eles têm funções dentro da criação. A ordem criada dá testemunho do seu Criador e a mente tem capacidade de refletir e discernir o seu Criador. Tá? Indo mais um pouquinho, tem uma ideia de noção de rationes seminales. Tá? Essa aqui é uma expressão, se não me engano, em latim. Né? Então, não sei falar latim, nem italiano, nem coisa do tipo, então vai do jeito que está escrito. Qual que é essa ideia de rationes seminales? Dá uma ideia seguinte, olha, a gente tem uma criação instantânea, princípios de ordem estão embutidos nesta criação com desenvolvimentos que vão acontecer posteriormente. Tá? E aí, vamos agora caracterizar o que é essas rationes seminales. Seria princípios como semente, não de forma literal, a sementezinha que vai crescer, não. Apenas com a ideia de potencial. Então, princípios como sementes presentes desde o início de todas as coisas. E essas sementes, que não é nesse sentido nem análogo a sementes, mas assim, uma questão de potência, elas têm, vamos dizer assim, essa função, essa potência para desenvolvimento de cada uma dessa parte dentro da criação. Para ficar um pouquinho mais claro, pega o texto. Eita, agora eu estou travado aqui e eu não estou com nenhuma Bíblia na mão, mas pega aquele lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 20, você vai ver que ali o texto está dizendo que a terra vai produzir os seres vivos que vão ficar ali na superfície da terra. A água produza os mares, tudo mais, produz os seus seres viventes e tudo mais. É mais ou menos essa ideia. Porque a água e a terra, nesse caso, nesse texto de Gênesis, tem a potência para desenvolver a vida terrestre e a vida marinha. Tá? É mais ou menos essa ideia de princípios como sementes ou que tem esse potencial. Quem vai falar de potencial também é que eu li, foi no volume 1 do A Suma Teológica de Tomás de Aquino. Tá? Lá também ele vai... Claro, Tomás de Aquino puxou bastante ali de Agostinho. Tá? Ele vai falar dessa questão de potencial. Ou seja, a natureza tem, em cada uma das suas partes, tem um potencial para se desenvolver. Então, a Terra tem um potencial para desenvolver a vida, plantas e por aí vai. Então, é mais ou menos essa ideia. Tá? E aí tem um pedacinho que eu tirei do livro, que é de Agostinho, relacionado à questão de criação de uma ave. Portanto, na semente, no caso, comparando com a semente de uma ave, na semente estava presente de modo invisível tudo o que se desenvolveria numa ave. Você tem uma semente, depois de um certo tempo você tem uma ave completinha. E aonde é que está tudo isso? Na semente. E devemos visualizar o mundo do mesmo modo. Quando Deus fez todas as coisas juntas, como tendo todas as coisas que foram feitas neste e com este potencial para se desenvolver, como a gente observa, as ideias de Agostinho. Isto, nas palavras de Agostinho, inclui também os seres que a Terra produziu. Está lá no texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 11. Produziu potencialmente e causalmente antes que eles emergissem no curso do tempo. Ou seja, antes que você tivesse plantas em cima da Terra, você tem que a Terra tem o potencial de desenvolver as plantas e tudo mais. Essa é a ideia que Agostinho tá colocando. Ele chama isso até esse potencialmente e causalmente de potentialiter ataque causaliter. Tá? Lá se não me engano, isso aqui é latim. Tá? Bom, então a noção que Agostinho dá com essa questão dos racionais seminários é mais ou menos o seguinte, agora desmanchando um pouquinho mais. Desenvolvimento governado por leis fundamentais estabelecidas por Deus, colocadas vamos dizer assim, nesses objetos para ter esse potencial de desenvolvimento, e a base, tudo isso é base do fixismo que se tinha na época. Tá? Lembra que ao longo da história da biologia, por exemplo, a gente tem o fixismo e a gente tem a evolução. Não tem nada a ver com teoria da evolução, tá? Aliás, vai ter depois, mas essa ideia de evolução é muito antes de Darwin, tá? Muito antes. Tá lá, se eu não me engano, está em Aristóteles, um dos mais antigos que eu me lembro vai estar em Aristóteles. Mas na época de Agostinho sempre tinha uma ideia de fixismo.
Tá? A gente vai ver um pouquinho depois. Eu acabei repetindo a referência no slide, tá? Depois vocês dão uma olhada. Então, a base do fixismo, que era a ciência natural da época, tá essa ideia que Agostinho trabalhou, a ideia de potencial, tá? Que se tinha nas coisas. E essa recepção da abordagem de Agostinho, de uma forma bastante geral, a gente vai ter lá em William Paley a questão da teologia natural, inclusive lá a gente tem uma questão de de um fixismo, ou seja, as espécies surgem e elas são fixas. Elas não têm evolução, ou seja, evolução no sentido de evolução de espécies, ou seja, troca de espécies, igual você tem na teoria da evolução. Né? Você vai ter aí uma espécie que dá origem a outras espécies, e essas outras espécies que são originadas não tinha antes, entendeu? Não, a coisa, tanto para Agostinho quanto para Paley e por aí vai, é a ideia fixa, do fixismo. Deus trouxe à existência todas as coisas em um momento específico, aquele momento inicial. Evolução em estágios de acordo com o potencial de cada objeto. Ou seja, a Terra vai produzir vida e por aí vai. Toda essa história que eu acabei mencionando. No meio de tudo isso, você tem a providência de Deus. Tá? Ou seja, é igual aquela ideia, a imagem da semente, né? Aquela ideia que Paulo coloca, eu plantei, outro veio e regou, mas quem dá o crescimento é Deus. É mais ou menos essa ideia também. Tá? Fixação da parte biológica, foi isso que eu mencionei para vocês agora, então a gente tem uma questão de fixação das espécies, então você não tem evolução em si, por aí vai, e conexão entre a natureza e teologia em suas linguagens próprias, ou seja, tanto a natureza quanto a teologia têm as suas próprias linguagens, mas elas são complementares. Tá? Esse é o grande detalhe, que elas acabam sendo complementares entre si, mesmo que as suas, vamos dizer assim, as suas linguagens sejam diferentes. Tá? Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje, vamos dizer assim, uma exposição um pouquinho mais curta, tá? Na semana que vem a gente vai voltar com essa ideia que a gente estava trabalhando aqui, né, já num outro capítulo, né? Claro que aqui o McLeff ele vai trabalhar, ele vai dar muito mais coisas do que eu falei aqui, tá? Então, claro que eu dei uma resumida, só puxei alguns pontos, e esse capítulo acaba encerrando uma das partes desse livro. A primeira parte são duas partes. Tá? Então, esse capítulo agora, que é o capítulo 8, acaba encerrando essa primeira parte que tem neste livro, tá? Justamente com a ideia de Agostinho. Porque na próxima parte a gente vai ver ajuste fino, observações e interpretações. E aí o McLeff ele vai puxar essa ideia novamente da questão, da questão de Agostinho, tá? Essa ideia que a gente viu aí, comentário de gente e tudo mais, ele vai acabar puxando e vai fazer algumas aplicações e tudo mais. Então ele vai falar sobre a questão da as origens da vida, as constantes do universo, a questão da química da água, que é um negócio bastante interessante, o mecanismo da evolução, direcionalidade da evolução, uma criação emergente e finalizar com teologia natural. Essa é a ideia que ele vai trabalhar. Então ele vai acabar puxando essa ideia que a gente viu hoje de Agostinho, e vai dar uma expandida, vai dar abrir um pouco mais, porque Agostinho trabalhava com, como a gente viu, com fixismo. Hoje a gente trabalha com evolução, porque a gente observa evolução de espécies, né? Então a gente tem uma espécie que não existia num determinado ponto porque ela veio de uma outra espécie. Então isso é que a gente observa dentro da biologia, dentro dos fósseis, dentro de um bocado de coisa. Inclusive, nos nossos dias atuais, nós observamos evolução de espécies acontecendo no meio de diversos animais, de plantas, de vírus e por aí vai. Tanto que a gente toma vacina todo ano. Porque as espécies de vírus não é uma espécie. Vírus é um grupo de espécies, vamos colocar assim. Tá? E ali tem várias espécies, elas evoluem. Então a gente precisa tomar vacina todo ano, tomar outro tipo de vacina e por aí vai. Tá? Justamente por causa dessa questão evolutiva. Bom, era isso que eu tinha preparado para hoje. Tá? Amanhã esse vídeo, essa conversa aqui já vai estar lá no YouTube, então
Se você estiver assistindo isso depois, não se preocupe que amanhã vai estar lá direitinho. Tá? Muito obrigado para vocês que assistiram online, para você que está assistindo isso depois e até mais.